essa briga, César, da bancada, assim, denominada bancada evangélica, é até um erro de denominação, porque não são só evangélicos, né? A chamada bancada evangélica não tem só evangélicos, mas tem na sua, digamos assim, os seus principais líderes mais vocais são evangélicos, as pessoas que mais aparecem, porque também as pessoas mais polêmicas pro lado ruim da história, né? A gente tem aí não só o Malafaia, que se manifesta muito, mas tem também, o outro tá mais quietinho, aquele outro lá, o William, como é que é o nome do deputado aquele? O Feliciano, né? Marco Feliciano. Feliciano, né? Isso. Deu uma quietada o Feliciano. Eu encontrei ele no aeroporto esses dias, aliás, acho que fez uma harmonização facial, viu? Tá assim, bem quadradão, assim, tá com a pele bem, assim, espichada, sabe? Acho que deu aquela espichadinha no rosto, né? Vaidade, né? Claro, como pregava Jesus, né? Fazeis botox, né? Agora, veja, César, a importância da gente ter antecipado aqui essa disputa na bancada evangélica, e ela não é cosmética não, viu? Ela não é lateral, a gente está falando aí de centenas de deputados, não são dezenas, são centenas de deputados, alguns deles são da bancada evangélica, da Bíblia e da bala ao mesmo tempo, como dizia Jesus também, né? Andai armado de fuzil e matai o seu irmão, né? Claro que está na Bíblia essa passagem, eu posso imaginar, né? São das mesmas bancadas, né? São fluidos, né? Às vezes o cara também é da bancada lá do agro e evangélica ao mesmo tempo, porque esses interesses acabam sendo sobrepostos aí na Câmara. Mas a gente antecipou essa história aqui numa entrevista que a gente fez com o deputado Ottoni de Paula, né? Ottoni de Paula desgarrou aí do bolsonarismo nos últimos anos, se colocou como uma alternativa para eventualmente ser o líder dessa bancada evangélica na Câmara, não conseguiu, perdeu a disputa, aliás, pro grupo do Malafaia, dito grupo do Malafaia. Eu também não sei quantas vezes a gente dá uma hiperinflacionada nessa imagem do Malafaia junto a esses caras, acho que às vezes não é tanto assim, né? Mas seria esse grupo, que é um grupo apoiado pelo Bolsonaro também, acabou vencendo a disputa para liderar a bancada evangélica, mas há um racha, sim, de fato, né? O governo estava, assim, por baixo dos panos apoiando o Ottoni de Paula, e aí aquela coisa, né, César, a gente aprende aqui todas as manhãs, todos os dias, entre nós, na nossa conversa, a gente aprende muito com a nossa comunidade também, porque as pessoas trazem coisas interessantes pra gente, comentam coisas interessantes no nosso chat, estão sempre muito ligadas, a gente faz o programa de fato juntos, e muitas vezes também a nossa comunidade aprende com a gente aqui. Eu lembro que o dia que a gente entrevistou o Ottoni de Paula, uma parte da nossa comunidade, no nosso chat aí, estava comentando a entrevista, mas uma parte estava muito desgostosa, né, César? Por que vocês dão voz para esse cara, dando palco para a extrema-direita? Gente, calma. Vamos fazer as coisas com calma, né? Porque assim, César, se a gente fica aqui só ouvindo você, William, os convidados que a gente chama, que muitas vezes estão dentro do nosso espectro de como a gente pensa o mundo, né? Deputados, senadores, ministros, analistas, a gente vira uma imensa câmara de eco que fica falando para dentro. Gente, a gente precisa ouvir pessoas de fora, pessoas que têm uma outra visão, que estão em outro lugar, que estão em outro campo. É o nosso trabalho aqui também. A gente tem que ouvir, perguntar, muitas vezes fazer as perguntas incômodas. Não significa que a gente traz o Ottoni de Paula aqui 2 semanas atrás e concorda com o que o Ottoni de Paula pensa em relação à vida. Sei lá, né? Assim, muitas vezes pouco me interessa o que o Ottoni de Paula pensa em relação à vida, se o que ele pensa não interfere na política do país. Se o que ele pensa interfere na política do país, e ele é uma voz que estava se colocando aí contra esse grupo do Malafaia, tendo algumas posições contrárias, tendo inclusive apoio do próprio governo Lula, tendo apoio do governo Lula nessa disputa pela liderança da bancada evangélica. Nós trouxemos o Ottoni de Paula aqui para tentar entender, e uma das perguntas foi em relação ao racha da bancada evangélica. Ele deu a famosa saboneteada, né, César? Não respondeu muito bem, mas a gente conseguiu entender ali que tinha e tem um racha importante. Esse racha a gente não sabe até onde vai e a gente não sabe quando as forças se aglutinarem, quem vai ficar com quem. Isso é importante por quê, William? Porque nesse momento agora de reforma ministerial, uma reforma ministerial, aliás, que está bem diferente do que a gente imaginava, né? Imaginava-se que ia mudar muita coisa, no fim mudou pouca coisa, né? O Lula fez uma micro-reforma ministerial, mas há ventos aí dentro do governo que mostram quase como um recado da presidência dizendo o seguinte: olha, quem está comigo, quem não está comigo vai pulando fora já.
Agora, ao mesmo tempo, o Lula não pode abrir mão de alguns partidos grandes do chamado Centrão, né? Então aí tem toda a negociação de emendas, tem toda a negociação agora que vai ser feita também em relação aos projetos que o governo tem interesse em aprovar, entre eles a isenção do IR, a cobrança de imposto para quem ganha mais grana no Brasil. Tudo isso é um jogo que é feito também dentro dessa bancada evangélica, né? A escala 6x1, a questão